que você está vivendo e ter a capacidade de adorar a Deus na situação que você está. Ter a capacidade de entender em que processo você está. E é por isso que o Espírito Santo caminha conosco, Lúdia. Sabe para quê? Para dizer, só qual processo que você está aqui, Gabriel? É inverno. Ele não vem para ficar falando, você fala assim, é inverno. Então vamos dizer qual é o fruto que você vai produzir nesse inverno. Vem aqui, usa o adubo verde, não o adubo amarelo de verão. Aí eu vou no inverno, na chuva, pegar o adubo para aquela estação. E vou me permitir, me render ao processo do Espírito Santo. Sabe qual é o problema nosso? É porque muitas vezes você está no inverno, você quer estar na primavera, e você quer o fruto do irmão, você não quer comer o fruto que você está produzindo. Diga ai. Você não quer. Existem frutas saborosas no inverno. Existem lindas plantas e flores no inverno. Mas você quer a fruta só da primavera. Não tem como ter estação só da primavera. Nós temos que ter a capacidade de adaptar a frequência em todas as estações. Mesmo quando algo falha, o hábito, e nós precisamos celebrar o hábito. Em uma cultura brasileira onde as pessoas não celebram constância e hábito, nós precisamos aprender a celebrar as nossas pequenas vitórias. Eu não sei você, mas todos os dias eu celebro quando eu consigo acordar cedo. E os psiquiatras vão dizer que isso é bálsamo e é cura para nossas emoções. Todas as vezes que você celebra o fato de você acordar cedo, se você tinha o costume de ser preguiçoso, você está dizendo para você, eu consigo. Todas as vezes que você consegue terminar algo e você celebra isso, você está dizendo para o seu cérebro, eu consigo. São hábitos que precisam ser celebrados e praticados. Porque é isso que vai te garantir perseverança e persistência para alcançar a promessa que Deus tem para você. Até que esse hábito comece a ficar excelente. Já não é mais tão pesado eu acordar pela manhã. Já não é mais tão pesado eu ler a Bíblia. Já não é mais tão pesado eu comer o fruto do inverno. Porque de forma repetida eu fui repetindo padrões em pequenos dias, em pequenas porções. E isso foi transformando e me adaptando à estação que eu estou. Não basta receber uma promessa. Você tem promessa? Não basta receber uma promessa só. Não basta crer por um tempo. Eu creio hoje porque eu estou bem, amanhã eu já não creio mais. Eu creio hoje porque as coisas estão como eu acho. Eu estou vendo que minha conta tem o dinheiro para eu fazer a promessa, para eu participar da promessa que Deus falou para mim. Não basta crer quando você tem força para fazer. Não basta crer apenas quando tudo vai bem, quando os ventos cooperam ao seu favor. Mas nós estamos pregando sobre o Evangelho que nos dá força, graça e poder de se adaptar e caminhar em meio às dificuldades. O chamado para Deus nessa noite, para nós nessa noite de Deus, é permanecer até o cumprimento do propósito que Deus tem para nós. O chamado de Deus para nós é permaneça até o cumprimento. Fale para você, permaneça, Gabriel, até o cumprimento. Muitos começaram bem, com casamento, trabalho, sua caminhada com Deus, muito empolgado, mas eles se cansaram no processo. Mas hoje o Espírito Santo nos lembra que quem permanece vive o cumprimento, porque o nosso Deus é um Deus de obras completas, detalhes e cuidados incríveis e extraordinários. Permaneça no relacionamento com Ele, não apenas pela promessa, mas por Ele. Diga comigo, não apenas pela promessa, mas por Ele. Por Ele que você está gastando a sua vida. E mesmo se tudo der errado, você tendo Ele, você tem tudo. E Tiago vai dizer 4:8: chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará até você. Deus não entrega promessas para quem está distante dele, mas para filhos que caminham com ele. E agora eu quero abrir um parênteses muito grande. Tem gente que tem 30 anos que ainda está na igreja, mas não caminha com Jesus. Caminhar é diferente de ter práticas religiosas. Caminhar é deixar o Espírito Santo te lapidar, é deixar o Espírito Santo te conduzir. Olha, se você for para a esquerda, vai cair, vem para a direita. Caminhar com o Espírito é amar o que Ele ama. Caminhar no Espírito é deixar Ele desenvolver a essência dele em você. Abraão, ele recebeu a promessa porque ele caminhava com Deus, porque na própria força Abraão não ia conseguir. Moisés viveu a promessa porque ele falava com Deus. Davi viveu as promessas porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração alinhado à vontade de Deus. E o convite de Deus para nós é permanecer na presença, mesmo quando parece distante vivermos a promessa. Permanecer mesmo parecendo distante vivermos aquilo que Deus já declarou que nós seríamos ou fazíamos na sua presença. É na presença que você vai ser guardado. É na presença que tem o esconderijo do Altíssimo. É na presença que tem pão, tem água e tem bálsamo para você. É na presença que tem a força do dia mau. Porque é por causa dele que nós continuamos de pé. Mas isso é desenvolvido com alguém que queira estar com ele. Com alguém que não só quer as obras das suas mãos, mas que ama o cheiro dele, que ama o abraço dele e que desenvolve um relacionamento. Muita gente me conhece, mas pouca gente tem intimidade comigo. Conhecer é ter informações sobre alguém. Dinólia tem filho, Rose tem 2 filhas, são informações. Conhecer é quem come com você todo dia, quem sabe que você é no dia mau, quem sabe como você acorda de manhã. Conhecer é isso. Tem muita gente que tem algumas informações sobre Deus, mas não o conhece. Ter informações sobre Deus no Brasil nós temos, porque desde sempre todo brasileiro diz que escuta a voz de Deus, diz que conhece a Deus. Conhecer a Deus não é sobre perfeição, mas é caminhar com Ele e Ele ser participante de todas as suas escolhas e decisões. Viver as promessas de Deus implica em escolha. Diga comigo, escolhas. Decisões. Eu conheço pessoas que elas preferem não decidir, ou preferem deixar que o outro decidam por ela, porque elas têm medo da responsabilidade da sua própria decisão. Sim ou não? Viver as promessas de Deus. Para eu viver as promessas, eu preciso não só assistir a minha história, mas ser o protagonista da minha história. Decidir se permaneço ou se vou embora. Aplauda Jesus. Em toda escolha que nós vamos fazer, vai gerar percas ou perdas em nós. Todas. Em todas as escolhas que você fizer, seja de vestir uma roupa, tem desgaste emocional, seja de escolher onde vai passar a virada, o Natal, tudo isso você vai perder algo. Eu vou passar na minha zona, vai perder de ficar com a mãe, vai ter que decidir, sim ou não? Sim. Eu vou estudar na escola Natal, eu vou ficar ali. Tudo você vai perder. Agora você tem que escolher em Deus, porque quem escolhe Deus perde, mas perde com um propósito, perde com um significado. A perda sempre vai ser para algo melhor em Deus.
Porque a escolha, ela sempre vai gerar em nós um desconforto. Porque nós queremos eximir as nossas próprias responsabilidades. Nós culpamos todo mundo, até Deus, culpamos a igreja. A forma que o pastor falou sobre profetizando, a forma como cantaram. Eu não vivi minha promessa porque aquela igreja não tinha fé. Olha, aquilo no meu trabalho deu errado por causa de fulano. Fulano era o cão lá no meu trabalho. E você? O que você poderia ter feito diferente? O que você pode fazer diferente? A maior perca da nossa vida é viver uma vida escondendo as feridas debaixo de roupas e de tapete. A geração da minha mãe, tudo estava bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas o que eu mais admiro em Sara Beatriz é porque ela fala onde dói e como dói. E isso é para corajoso. Só vive promessa quem não tem medo de expor as suas feridas para Deus. Senhor, eu não consigo largar esse vício sozinho. Senhor, eu me achava tão perfeita, mas eu não sou. Senhor, me abusaram no passado. Aqui é a minha ferida, eu não consigo mais confiar. Mas tem gente que vai empurrando tudo pro tapete. Tudo pro tapete. É a pior escolha que você pode fazer. Porque isso é lodo, terreno movediço. Um dia isso vai vir para fora e vai te derrubar. Deus não constrói nada em lodo. Tudo que Ele faz é bem estabelecido e tem estaca. E para isso a gente precisa decidir, colocar tudo para fora, viver uma vida de verdade, remover, perdoar e seguir. Oh, aleluia! Porque não tem como viver promessa de qualquer forma. Tem gente que vive casa não por causa da promessa, porque trabalhou. Mas existem coisas que são promessas de Deus. Só Deus pode fazer por nós. E aquilo que é promessa de Deus, nós temos que se dispor para Ele. E Ele só vai nos entregar se de fato nós decidirmos que queremos viver essas promessas. Precisamos parar de ficar carregando as dores passados. Ficar evitando, sabe? Queremos nos manter em um lugar para ninguém ver aquilo que tem dentro de nós. Precisamos nos manter. Eu tenho que servir todo mundo. Uma vida pesada é quando você quer agradar todo mundo. Para viver promessa de Deus, você tem que aprender a dizer não. Você tem que decidir os lugares que você vai e quem vai com você. Porque tudo isso é impedimento de nós vivermos aquilo que Deus já preparou desde a fundação do mundo para nós. Quando você decide parar de assistir a sua própria história no telão. Oh, eu fui para a igreja, o pastor Elmes profetizou que ia acontecer. E aí você está na mesma rodinha, com o mesmo linguajar, com o mesmo comportamento. A mente não é renovada e você acha que você vai viver. Você só assistiu no telão aquilo que Deus poderia fazer. Mas nessa noite, levante suas mãos. Deus está dizendo para nós: eu não quero que você só assista a sua história, mas eu quero que você viva aquilo que eu já preparei para você. Sabe, nós nos mantemos, nós ficamos em alguns lugares com medo de evitar uma dor. Deixa eu te falar, sabe o que o Espírito Santo faz conosco antes? Ele expõe, quando a gente é sincero com Ele, quando a gente caminha com Ele nesse processo de permanecer na promessa, Ele vai expor a nossa ferida. Sabe por quê? Porque Ele dá nomes. Ela sempre esteve aí. Aí tem gente que fala: oh, eu não sabia. Sempre esteve aí. Tem gente que orienta aqui na igreja, né? Que eu digo para a pessoa o tempo todo: não, você é assim? Sou não. Você é assim? Sou não. Eu digo: não é.
assim. Eu sempre fui assim, eu digo, ai Deus. Ele dá nome. Eu vou falar aqui para você entender. Eu sou muito autocrítica. Isso veio desde quando eu era pequenininha. Porque eu nunca fui dentro dos padrões. Então o senso de rejeição, o senso de se sentir inadequado estava guardado dentro de mim. E nisso, impede você viver a promessa? Impede. Tem gente que não grava vídeo para a internet, às vezes precisa vender algo. Coloca defeito em si o tempo todo. Deus está falando, chegou o tempo de você ver, mas eu não sou capaz. Há dentro de você que eu não sou capaz. Aí quando a gente vem em presença de Deus, de forma sincera, eu conheço várias pessoas que correm desse lugar. Talvez você fale, nossa, ela está pregando, mas eu não vejo. Muitas pessoas que têm medo de Deus expor. Mas deixa eu falar, deixa, Ele faz com carinho, Ele não faz para te matar, Ele faz para te curar de uma vez por todas. Ele não quer que isso seja uma prisão na sua vida. Aquilo que você viveu na infância, aquilo que você viveu ontem, Ele quer falar, olha, se olha com a minha ótica, se veja como eu te vejo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu trago recurso, eu trago a cura. Eu trago um psicólogo, eu trago um orientador. Eu te esforço, eu te ajudo. Esse é o nosso Deus. Tudo que a gente precisa é decidir, porque Ele não vai invadir o seu coração. Quando você decide, a tua dor começa a te lapidar. É por isso que o cara da Voz da Verdade cantou aquilo que parecia impossível. É só para aqueles que caminham com Ele. Continua. Que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aí você vai caminhando, ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que o médico disse que não tinha saída. Não ter saída. A minha família não tinha recurso. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Não tenha medo de dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Não tenha medo de dizer não para lugares que te roubam, que roubam a sua essência, porque senão você não vai viver. Não sou eu que diz isso, é a palavra. E às vezes vai ter que ser algumas pessoas da sua família. E eu sempre falo, só ouvir promessa quem fecha os ouvidos. Eu fecho. Desde muito nova na igreja. Ai, Gabi é isso, Gabi é aquilo. Eu digo, pastor, deixou, estou fazendo. Ah, você chegou da igreja e você era do mundo. Estou fazendo. Foi Ele que me amou, foi Ele que me perdoou. Aí as pessoas começaram a dizer, ela é mentira. Eu digo, não é sobre isso. É como Neemias disse, eu estou construindo, fazendo uma grande obra. Aleluia. Eu não vou descer daqui do muro para ouvir Sambalate e Tobias. Eu não vou descer do meu lugar, porque eu sei quem foi que me chamou, porque eu sei quem foi que me escolheu. Ele sabe as minhas fraquezas, Ele conhece as minhas limitações, mas mesmo assim Ele me escolheu e me amou. Então eu digo não para ouvir aquilo que você diz sobre mim, porque eu digo não a crer e acreditar, diferente do que a palavra de Deus diz sobre nós. Não tenha medo de dizer não. E a pergunta agora é, o que você tem que abandonar para seguir na sua promessa? O que está pesando a sua mochila que você caminhou de forma desnecessária até aqui? Quais são os ciclos que você precisa fechar? Quais são os perdões que você precisa praticar? O que você tem que confessar para Deus?
Qual orgulho você precisa quebrar? Quem você quer deixar para trás? Quem? É uma pergunta. Feche seus olhos, amor. Você que está. Feche seus olhos. Quem você quer abandonar? O que você quer? O que você tem, na verdade? O que você deve abandonar? O que você deve abandonar para seguir? Parar de fazer o que não te chamaram para fazer, para ser aceita? Aprender a ser verdadeiro e dizer não? Pedir ajuda quando tem que pedir? Ser essa ajuda? Você precisa se perdoar ou perdoar, eu não sei o que você deve fazer, o que você deve abandonar para seguir. Porque se você não abandonar, você não vai ter força suficiente para chegar até o fim. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. O que você tem que abandonar para prosseguir? Porque o caminho é longo, a caminhada é árdua e com sobrepeso. Você não vai conseguir. Ele está aqui nessa noite. Amém? Não permita que nada te afaste das promessas. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que se afastamos das promessas. Por causa das dores, por causa dos traumas, por causa das nossas más escolhas. Mas o Senhor quer realinhar a nossa rota. Caiu? Levanta. Está parado? Continua. Porque Deus está do seu lado, Ele está em você, Ele não se afastou de você. Você, nós que muitas vezes se afastamos dEle. As distrações nos afastam dEle. As dores, as escolhas erradas. Então diga para você, eu preciso parar de querer ter o controle de tudo. Isso gera ansiedade. Como as pessoas estão adoecidas porque querem as coisas do seu jeito. Eu estou falando para crente. Com Deus não é assim, querido. Você tinha um castelo construído, eu estou desmoronando ele agora em nome de Jesus. Não é no seu tempo, não é na sua hora, e não é ao seu modo. É no modo dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Senão você não vai chegar até o final. Querer ter o controle de tudo. Ah, porque se não for do meu jeito, ninguém vai fazer igual a mim. Engana-se você. Tem gente melhor que você. Tem gente melhor do que eu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quantas vezes achamos que Deus virou o rosto para nós? Sim ou não? Ou é só eu que faço isso? Tem um bom tempo que eu não fiz isso, mas no meu início da caminhada eu fazia bastante. Onde o Senhor está? Eu não escuto sua voz. O Senhor não me ama. O Senhor virou o rosto para mim. Tem alguns que ainda diz: eu faço tudo certinho, estou na igreja todo dia. E parece que as coisas ficam difíceis. Vou olhar bem para tua cara. Os teus esforços não compram Deus. Não compram Deus. Não compram Deus. Deixa eu te dizer, para você entender, a soberania de Deus não vai se curvar para nós. A soberania de Deus não vai se curvar para nós. O que está querendo dizer, Gabriela? Não vai se curvar diante das minhas expectativas. Ah, mas se o Senhor não fizer, as pessoas vão parar de crer. A soberania de Deus não vai se curvar para ninguém. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer. E se Ele quiser, e Ele vai continuar sendo Deus. Levante suas mãos, porque Ele é imutável.
estudamos errado, escolhemos errado. Mas Senhor, eu estava lá, eu jejuei, o Senhor não me falou nada. A soberania de Deus não vai se curvar para ninguém. Eu me lembro um dia que Silas Malafaia contou um testemunho na televisão. Ela perdeu o filho dela por meningite. E antes dela perder o filho dela, Silas chegou no hospital e ela começou a questionar a Deus. Ia dizer um monte de coisa para Deus. Esta já era famosa. Tem muito tempo essa história, não? Não estou aqui a criticar o que ela fez. Só estou querendo aprender e passar para vocês, porque nós podemos aprender. E ela começou a questionar, e aí o Silas, da forma carinhosa que ele é, ele cruzou os braços e falou: sim, continua. Continua, fica mais alto, Eixa, pode gritar. E o filho dela não estava morto ainda. E ela chegou para ele e disse: Silas, diz para mim que Deus vai curar o meu filho, porque senão, não vamos ser envergonhados, Silas, porque o Brasil inteiro está orando por ele. Silas se ajoelhou chorando e disse: a soberania de Deus não precisa provar nada para ninguém, nem se curvar diante de ninguém. Eixa, é com muita dor no coração que eu falo para você, ele só vai fazer se ele quiser. E não se trata do amor que ele tem menos ou não pelo seu filho. Ele ama o seu filho, ele ama escandalosamente a nós, mas ele não vai se curvar para nós. Ele vai dar exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que é o melhor, mas muitas vezes não é o melhor para nós. Então muitas vezes nós se frustramos na caminhada, porque nós geramos expectativa que não é sobre Deus, porque Deus não muda, Ele é fiel. Se foi Ele que falou sobre você, Ele vai cumprir. Agora, se foi você que gerou uma expectativa achando que Deus ia fazer, você pode se frustrar. Você pode se frustrar, porque Ele não vai se curvar diante disso. Deus, Ele não cede a birra de ninguém. Gritar. E tem gente que ainda conta o testemunho assim. Já viram? Aí eu botei Deus na parede e Deus me ouviu. Tadinha, ninguém coloca Deus na parede. Deus já ia fazer. Por isso que eu falei isso, Ele já ia fazer. Mas porque eu fui no quarto e falei um monte de coisa para Deus. Deus é tão bondoso que eu falei: Senhor, o nosso paracleto, o Espírito Santo fala, ela não sabe o que está falando. Tem misericórdia dela. Dá mais um fôlego de força. Aumenta a tua graça sobre ela. E por isso que eu amo Jesus. Mas Ele não se rende aos nossos caprichos. Ele vai cumprir o propósito. Você pode ter certeza. Agora a decisão nossa de participar do propósito compete a cada um de nós. Sabe, de uma vez por todas, desenvolva dentro de você que você é amado por Deus e ponto. É escandaloso acreditar que apesar do que nós somos ou fazemos, Ele continua a nos amar, a realinhar a nossa rota, para que a gente possa viver as promessas dele, aumentar a nossa fé quando nós não temos, a tirar a nossa dúvida quando nosso coração está muito racional, a dizer não, a tirar o peso. Entender e compreender o amor de Deus é algo libertador. Porque as vozes, Rose, vão embora. Eu não sei você, mas por quanto tempo, e às vezes eu falo: Senhor, será que eu mereço isso? Será que o Senhor vai fazer isso? É tão difícil para mim. E Ele fala: o seu papel é só descansar no meu amor. Não é questionar, é descansar no meu amor. Você vai conseguir cumprir o percurso para viver a promessa quando você entender que descanso não é ir para a praia. O descanso é um elo, é um lugar nele. E
só quem confia no amor dele vai para esse lugar. As dúvidas, elas não vão deixar de aparecer, elas virão. As vozes, elas virão. Eu estou dizendo para você, para te ensinar nesse percurso. Mas você precisa aprender a olhar para ele e a correr para esse lugar de descanso. E a oportunidade de corrermos para esse lugar de descanso são aqueles que são aprovados no meio do percurso. São aqueles que se rendem no meio da luta. São aqueles que se rendem quando as portas estão fechadas. São aqueles que se rendem a Deus em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Diga comigo: a dúvida, o controle, a ansiedade me roubam desse lugar de descanso. A dúvida, e eu aprendi isso no livro da Gabi Souza, indicação para você. Parte da minha mensagem foi algo que eu aprendi no livro dela. Falei para vocês que era bom. Ela diz assim no livro dela, que a dúvida vão nos levar para um lugar do eu. Diga comigo: as dúvidas vão nos levar para um lugar do eu. Eu como centro. Tudo como eu. E tudo para mim. E você vai entender que você vai se imaginar que você já falou isso. Aí você começa: será que ele me ama? Se ele me amasse, eu não estaria nesse lugar. Eu. Fazer esse caminho. E se eu fizer isso, será que ele vai me recompensar? Eu. De novo. Será que ele me quer? Eu sendo assim? Eu. De novo. Será que ele me escuta? Eu. De novo. Parece um ataque, sim ou não? Mas nesses momentos que você pensa assim, e que você está tudo para você, o convite do Pai é olhar para Ele. O convite do Pai é tirar o foco de você, é sobre você mesmo. E quando estivermos olhando para nós, Deus não faz porque Ele não me ama. Aconteceu isso na minha vida porque Ele me deixou. Enquanto nós estivermos focados em nós, em achar que o propósito é sobre nós, nós caminharemos com a mente atordoada, sufocados, achando que renovação de mente que Paulo prega é apenas controlar as emoções. Mas eu quero dizer, o convite do Pai é para viver uma vida de renovação de mente, mas não é um pensamento controlado apenas. Não é a emoção controlada apenas. É um caráter e uma mente totalmente transformada. Eu vou repetir. Não é as emoções controladas. Não é a ansiedade controlada. É uma mente transformada. É por isso que Paulo vai dizer: não se conforme com a forma do mundo. Que você tem que ter resposta para tudo. Que Deus tem que te falar tudo. Que você tem que ter o controle de tudo. Mas renove a sua mente, para que você venha experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, a Deus. Caminham, se vestem, falam, pensam de acordo ao propósito dele. Eu vou repetir. Não é que faz apenas declarações positivas ou vem em culto, mas é aqueles que caminham, mesmo sem força, mesmo querendo desistir, mas aqueles que renovam a sua mente. Mas aqueles que se vestem, que falam, que andam diferente, esses sim experimentarão a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E tudo que você viver, e tudo que acontecer, vai cooperar para o seu bem. Aplauda Jesus, porque Ele não perde
Tem uma irmã que sempre fala da nuvem negra. Já viu aquele irmão da nuvem negra? Misericórdia. Esse aí você tem que evitar de contar as coisas. Sério. Você vai continuar amando. Ele tem coisas boas. Porque cada um tem um temperamento, uma forma. Mas evita. Porque quando você contar, vai vir uma nuvem negra e vai dizer que vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Porque a gente não tem isso, não tem aquilo. Ah, tu vai fazer de novo. Já é a 10ª vez que você faz. Ó, desse aí você corre. Porque a nuvem negra acompanha ele. É provado cientificamente. Se você continuar olhando para aquilo que você não tem, se você continuar olhando para a vida do outro, para a bênção do outro, olhando para as suas forças, para as suas limitações, você não vai viver a vontade de Deus. Mas você precisa decidir afastar as nuvens negras de você. Ó, se calar. Se calar. Parar de focar naquilo que você não tem e ser grato pelo dia de hoje. Existem pessoas que estão fazendo tratamento de depressão e eles acreditam assim: quando eu estiver totalmente curada, que eu não precisar usar medicamento, aí sim Deus fez. Não. Você venceu um dia? Glória a Deus. É a vitória de hoje. Você venceu o segundo dia? É a vitória de hoje. O importante não é como começa o dia, é como você decide terminar. Quantas vezes eu ir para minha casa, eu decido, Jesus, não dormir como eu estou aqui agora. Eu decido calar as vozes do meu coração e não dormir como eu estou agora. Para isso você vai ter que ajoelhar na sua cama. E às vezes Deus não vai falar nada com você, mas você vai perseverar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia para desistir, mas foi espírito de coragem para prosseguir. Decida ser feliz. Ser feliz é uma decisão. É olhar para o que o Senhor tem feito hoje em você. É olhar para a provisão diária. Alinhar a rota, sim. Perdoar, sim. Mudar o que for preciso, sim. Mas buscar contentamento diário. É nesses momentos que parece que nós vamos desistir, que é colocado diante de nós. Pense bem, talvez você nunca passou por isso, mas em momentos difíceis vai ser colocado duas escolhas, duas decisões que nós temos que tomar, e ela vai determinar como você vai sair desse lugar. A primeira opção, a mais fácil, a que o nosso cérebro vai fazer é ficar se lamentando, praguejando e desistindo. Afinal, eu nunca consegui, porque eu vou continuar. Afinal, fulano nunca mudou, eu vou continuar orando. A segunda opção é você pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Eu sei o pensamento de paz que o Senhor tem sobre mim. Não é pensamento de confusão na minha casa. Não é pensamento de falência que Ele tem sobre mim. É pensamento de paz, para me dar o fim o qual eu planejei e desejei. Essa é a decisão que nós temos todos os dias. A fé, ela vai te chamar de volta para Deus. E a fé não exige entendimento lógico e racional nenhum. A fé, Anderson, existe só o quê? A presença de Deus. Nesses momentos você tem a opção de dizer: eu deixo tudo para trás. Os meus questionamentos, as minhas dúvidas, as minhas bagagens, os meus achismos, e escolho a tua presença que está comigo na minha casa, nesse momento. Porque a presença de Deus
Deus não exige racionalidade. A presença de Deus não exige eu ter ou não ter. A presença de Deus. E na presença nós não temos falta de nada. Porque Ele é o nosso. Só que você precisa ter coragem. É uma decisão, eu falei. É uma decisão. Você precisa ter coragem para colocar a sua frustração, a sua expectativa em Deus nesse momento. E diga de passagem, você vai estar só. Talvez não vai ter ninguém te animando. Mas a palavra que você está ouvindo hoje, você vai continuar remoendo e em algum momento, se não faz sentido para você hoje, ela vai fazer sentido em algum momento. E você vai se lembrar, eu tenho duas opções. Me deleitar na presença, olhar para o problema, ou focar nas minhas forças, ou focar nas possibilidades humanas. Quando eu entendo e coloco para Deus tudo isso, cada hesitação é transformada em aprendizado. Cada incerteza é transformado em confiança. Cada pergunta se rende ao silêncio. Eu não tenho que exigir resposta dele. Quando eu decido a entregar tudo para Ele. Permaneça fiel. Mesmo quando a pressão for grande. Porque a pressão ela vai vir. Quem está se sentindo pressionado aí? Quanto mais ela aumentar. Quanto mais chegar. Tá dando certo hoje. Quanto mais lenha chegar. Quanto mais lenha chegar, mais você vai colocar diante de Deus o seu coração. Você vai colocar diante de Deus o seu coração. Você vai colocar diante de Deus o seu coração e vai decidir, porque Deus não vai decidir por você. Se curvar diante dele e dizer: a tua presença, Pai, é o meu pão. Porque aqui na minha casa eu não tenho o pão que eu queria, mas eu tenho o Senhor. Na minha casa tem alguém doente fisicamente, mas eu tenho a cura que é o Senhor. É nesses momentos que você vai ter a revelação do Pai sobre tudo aquilo que você precisa. É nesse momento que as dúvidas vão embora. O peso vai embora. E aí é compreensível porque Sadraque, Mesaque, Abednego disse: aqueça a fogueira 100 vezes mais. Porque quem está comigo é mais fogo do que está mandando mais. Isso é o desejo do Pai para nós como filho. O convite de Deus não é apenas controlar suas emoções, é transformar suas emoções. Ele quer transformar tudo isso à luz da palavra. Ele vai nos mostrando quem nós somos ao longo da caminhada. Lado a lado com Ele, nós vamos nos tornando parecido com Ele. Deixa eu te falar, o inimigo, ele vai tentar confundir você. Ele vai tentar roubar quem Deus é para você. Ele vai tentar te roubar da comunhão da igreja. E nesse texto que eu li em Hebreus, lá no final do texto, ele vai falar: não faça como todos fizeram. Não deixe de congregar. Mas animem-se uns aos outros. Fortaleça uns aos outros. Porque o inimigo vai querer confundir quem Deus é para você.
renovar a sua mente. Como que eu faço isso? Diga comigo, eu preciso render a minha mente a Cristo. Só quem tem a mente renovada aqui se rende a Cristo. Você precisa hoje render a sua mente a Cristo. Você precisa render. A nossa cultura, ela vai cooperar para o inimigo. Porque nesse mundo nós duvidamos de tudo e de todos. Não aceitamos nada. Tudo tem que ser como eu quero. Afinal, eu mereço. Queremos resposta para tudo. A justiça tem que ser ao nosso modo. E Paulo vai dizer que a nossa justiça são trapos. Por mais certo e correto que você seja, não julgue o outro, porque sua justiça é trapo. Deus não julga como você. A justiça dele é diferente da nossa. Quem está dizendo isso é você, Gabi? Não, Paulo vai dizer, a nossa justiça é trapo de imundícia. Então se ele diz que tem que perdoar, eu vou perdoar. Se ele diz que eu tenho que amar, eu vou amar, então me ensina. Ele está aqui nessa noite dizendo, estou disponível para transformar a sua mente, transformar o seu coração. A confiança, ela é aprendida. Ninguém nasce confiante. A rendição é uma entrega. Porque mesmo de forma inconsciente, nós queremos sempre exigir algo de Deus. Sim ou não? Eu exijo às vezes. E aí eu vou pedir perdão para Ele. E dizer, o Senhor não me deve nada. O Senhor nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi seu filho. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. E Jesus veio, Ele poderia ter vindo com 30 anos de idade. Ele veio para passar as nossas dores e dizer que é possível sim a gente cumprir a promessa e o propósito que Deus tem para nós. Porque Ele disse, Pai, eu tenho dor. Porque Deus, Ele não despreza a nossa dor, mas Ele transforma a nossa dor. Ele disse, eu tenho dor, mas que seja feita a tua. Não a minha. Pare de confiar nos seus sentimentos. Nós somos crentes. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Não por aquilo que vemos ou sentimos, mas por aquilo que cremos. E você tem que falar isso para você. Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu creio. Confie somente em Jesus. Não na força do seu braço, porque ela é falível. O outro vai errar como você também vai errar. E assim, rendendo a nossa vida, a nossa mente ao Senhor, nós vamos conseguir permanecer até o fim. A Tamita Garcia tem uma música, não precisam cantar ela, que diz, me ensina a confiar em Ti. E muitas vezes nós temos que cantar isso para nós. O convite de Deus, fique de pé em nome de Jesus, para nós nessa noite é: você quer permanecer? Então, olhe para mim. Foque em mim. Remova da bagagem aquilo que não é necessário. Deixe o controle para Deus. Governar é diferente de controlar. Governar é administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Controle é só dele. Porque Ele é soberano. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. O controle não é nosso, o controle é dele. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Ele é digno da nossa total confiança. Porque Ele não mente. Porque Ele
mesmo Deus que estava na criação, na viração do dia. É o mesmo Jesus que morreu. É o mesmo que está conosco. E é o mesmo que vai nos buscar. Sabe? O convite para Deus nessa noite é decidir se render a Ele hoje. Eu já aceitei, eu estou falando de rendição. Uma pessoa rendida, ela não tem direito mais da sua própria vida. Ela não pensa mais por si mesma. Ela não se coloca no centro das coisas. Dê uma trégua para sua mente, para as vozes da sua mente se rendendo a Jesus. Nenhum terapeuta vai mudar a tua história. É apenas uma ferramenta. Quem transforma a sua mente é à medida que você se rende a Jesus, dizendo: eu não exijo resposta, eu não preciso delas, eu decido a confiar no Senhor, que o Senhor tem libertação para mim e para minha casa, que o Senhor tem renovação, tem cura para mim, que o Senhor tem restauração, que o Senhor tem restituição. Porque permanecer sempre vai ser a melhor escolha.